Boa noite, meu nome é Ana Cláudia, sou da editora ePapers e a gente está aqui hoje para falar com o professor Fernando Portela Câmara, que é autor de um livro nosso que a gente publicou aqui na ePapers chamado O Enigma da Peste Negra. Antes de chamar o professor Portela, eu queria dar alguns recados, que na próxima quarta-feira, dia 5, a gente vai continuar o nosso projeto Quartas Literárias, que é um projeto feito em parceria com a SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e a gente vai estar conversando com os professores Eduardo Ariel e Silvia Correia sobre o livro Economia Criativa. E esse projeto Quartas Literárias, sempre às quartas-feiras, às 18 horas, aqui no Instagram da ePapers. Queria avisar também que a gente tem colocado todas as nossas lives no IGTV. Então, se vocês gostarem da live, não der para chamar, não deu para assistir na hora, vocês podem procurar lá no IGTV e compartilhar com os amigos e indicar, porque vai estar lá para vocês assistirem, tá? Esse livro do professor Portela, O Enigma da Peste Negra, ele foi lançado em 2015, mas infelizmente ou felizmente ele continua muito atual, porque ele fala de pandemia. E nesse livro o professor Portela fala da peste negra, que foi uma pandemia que aconteceu no mundo, né? Ele vai falar algumas coisas sobre isso, mas ele fala também sobre as epidemias e pandemias em geral. E eu acho que nesse momento é a pessoa que a gente tem que ouvir, né? Vamos ouvir os estudiosos para saber e ter informações que a gente possa confiar, ok? Só para explicar, o professor Portela é médico, ele é professor da UFRJ e ex-chefe do setor de epidemiologia da UFRJ. Ele já lançou vários livros e já fez muitos artigos científicos, várias pesquisas e sempre nessa área de epidemias e pandemias. Então, eu vou chamar agora o professor Portela para a gente iniciar a nossa conversa. Professor Portela deve estar entrando agora na live. Vamos aguardar que ele surja aí na nossa telinha. Olá, professor Portela. Como vai? Boa noite. Tudo bem? Estamos aí, eu falei um pouquinho, você deve ter visto sobre o seu livro, né? O Enigma da Peste Negra, e sobre o seu currículo também, se quiser acrescentar alguma coisa. Ok? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Tá tranquilo aí? Tô sim. Tá. Ouvindo bem. Eu não sei se me a ouvindo bem? Conexão... tá ótimo. Agora tá ótimo. Então, a gente vai começar logo falando de Covid, né? Que é o assunto do momento. Temos que falar, né? Temos que falar. E queria falar um pouco... A primeira pergunta que a gente colocou aqui, né, na nossa pauta é a seguinte: quando se trata de epidemias, Covid e gripe são a mesma coisa? Não, são bem diferentes, né? A gripe, esse foi o grande erro inicial, foi confundir a epidemiologia da Covid como sendo igual à da gripe, o que não é. Né? A gripe, ela se transmite em ondas, como a nuvem, né? Ela é democrática, ela pega todo mundo, entendeu? Enquanto a Covid, não, ela se transmite em aglomerações, compreende? Ou seja, o padrão da gripe é que todo mundo pega a gripe e passa para poucos. Por exemplo, todo mundo está com gripe na rua, você sai, outra pessoa pega a gripe. A Covid é diferente, poucos contaminam muitos. Sim. Em que circunstância? Aglomerações, compreendeu? Principalmente onde há falatório, tá? Onde as pessoas estão juntas e falando muito, cantando, gritando, louvando, torcendo, né? Porque esse é o vírus típico de transmissão de gotículas. E como ele se transmite a curta distância, 1,5 metro, 2 metros, né? É preciso que haja aglomeração. Mas ainda assim não são todos que são eficientes em transmitir a doença. Existem os chamados superdisseminadores, são aquelas pessoas que sozinhas contaminam muitas pessoas. Entendi. E que nós não sabemos localizar elas, entendeu?
Então, é tipicamente uma doença de clusters. Ela se transmite em aglomerados e dos aglomerados ela vai se espalhando para diante. Ao contrário da gripe. E isso trouxe grandes problemas, principalmente dos modelos epidemiológicos, que gerou toda essa confusão que se discute aí hoje em dia, que é esse confinamento, aquela coisa toda. Né? Sim. Que também envolve outros problemas que mais adiante a gente pode conversar. Tá certo. A sua voz às vezes está falhando, mas eu acho que dá para a gente continuar assim. E aí, a gente continuando aqui na nossa pauta, você fala das falhas do modelo. Então, as falhas do modelo seriam o fato de você estar confundindo a disseminação da Covid com a da gripe, é isso? Porque... Exato. São dois problemas. Né? O primeiro que gerou toda essa confusão, que foi o modelo do Imperial College, né? Que projetou milhões e milhões de mortes. Só no Brasil ele projetou 2 milhões de mortes. Né? Entendeu? O que não foi o caso em nenhuma parte do mundo. Sim. Entendeu? É o modelo do Imperial College, de fevereiro. Sim. Acontece que a mortalidade é muito, muito mais baixa do que foi projetada. Compreende? Isso é devido a um fator que o Carl Friston recentemente chamou de matéria escura da Covid, ou seja, há algum fator na humanidade que protege pelo menos grande parte da humanidade desse vírus. Sim. Esse não está bem esclarecido ainda. Isso pode ser imunidade celular, pode ser imunidade cruzada com outros coronavírus que circulam muito entre a gente. Há coronavírus que são muito, muito suaves, né, que causam resfriado comum. Sim. Talvez o contato com esse coronavírus tenha gerado algum tipo de imunidade cruzada para a Covid. Sim. Né? Algum... Ou talvez exista também uma imunidade celular que provê uma certa resistência para esse vírus. Compreende? Ainda não se sabe. Então é um vírus... Esse é um fator genético? Não se sabe ainda. Sim. Exato. Provavelmente é um fator imunológico. Né? Sim. Esse é um vírus com alto poder de contágio. É um vírus inteiramente novo, porque os vírus emergentes, todos os coronavírus conhecidos, emergem de morcegos. Né? E esses vírus também. Só que o vírus da Covid, o SARS-CoV-2, ele é extremamente adaptado ao hospedeiro humano, como se fosse um velho conhecido. Ele é novo, mas é velho também, no sentido que ele conhece bem a humanidade. Entendeu? Então, ele tem um alto poder de contágio, poderosíssimo, mas a mortalidade que ele causa não é tão alta quanto se esperava. É comparável à mortalidade da gripe, só que mais rápida. Entendi. O grande problema é que o que a gripe mata, por exemplo, em 3 meses, ele mata em 1 semana. Consequentemente, aumenta muito a demanda por hospitais. Claro. Né? E isso sobrecarrega as UTIs, as enfermarias, etc. Compreende? Entendi. Esse é o grande problema dele. Né? Além da mortalidade desse vírus, está relacionada à condição biológica do sujeito. Né? Por exemplo, por que morrem mais velhos? Porque a condição biológica, geralmente, dos idosos que estão morrendo da Covid, é uma condição muito deficitária. São pessoas que já têm comorbidades, alta quantidade de medicamentos, e vivem, de certa forma, de uma qualidade de vida precária. Né? Então, quanto mais comprometimento a biologia do indivíduo tem, mais ele se torna vulnerável. Entendeu? Um jovem, por exemplo, com a condição biológica muito comprometida, ele é vulnerável a esse vírus. Claro. Certo? Os velhos, por serem mais comprometidos, são os mais vulneráveis da cadeia. Existem casos de jovens também, teoricamente, com uma condição boa, mas que acabam falecendo por causa do Covid, né? Ainda não tem... Olha, veja, quando se fala em mortalidade em jovens, não se dá o perfil desses jovens. Quem é o jovem que faleceu da Covid? Qual é a condição biológica dele? Isso não é divulgado. Entendi. Às vezes é um indivíduo muito comprometido, por exemplo, com alguma doença, paciente com câncer, jovem, entendeu? Entendi. E outras condições. Né? Por exemplo, um diabético, um jovem diabético
insulinogênico descontrolado, compreendeu? Uhum. E isso favorece essa questão. A condição biológica é a chave. Entendi, claro. E a questão uma outra questão é a OMS. Você acha que a OMS errou em relação ao controle da Covid? Talvez relacionando ele com a gripe? Ou não? Ou eles fizeram o que foi possível no momento? Essa é uma condição bem, bem específica e que me interessa muito, né? Na verdade, a OMS, ela fez o que pôde, tá? O grande problema foi pensar que era a gripe. Uhum. E a declaração de pandemia foi baseada nos critérios da gripe. Sim. Compreende? Sim. Tanto que, na época, houve muita discussão, porque muita gente não concordava em declarar a Covid como pandemia, porque ela tinha características diferentes da gripe. Ainda hoje há pessoas que questionam isso. Né? Daí porque a Organização Mundial de Saúde atrasou a declaração de pandemia, que foi uma coisa muito séria, entendeu? Não foi por incompetência, foi por uma questão de não ter um parâmetro claro, porque não existe parâmetros pandêmicos para coronavírus, certo? Claro. Um outro fator também foi a declaração do contágio entre pessoas. Né? Como eu te disse, né, o contágio não é o mesmo da gripe, não é uma contagem em ondas, né? Sim. Mas um contágio em clusters, em aglomerados. E não estava claro, quando começou a epidemia em Wuhan, não estava claro se o controle o contágio era parecido com o da gripe. Entendeu? Por isso eles disseram que não eram contagiosos no começo. Não sei se você se lembra. Né? Ah, não me lembro. Mas depois se verificou. É verdade. Depois se verificou que haviam clusters e que esses clusters, entendeu? Eles foram fazendo o sequenciamento e encontraram que havia transmissão por cluster. Foi quando eles declararam que havia transmissão entre pessoas, entendeu? Esses dois atrasos gerou a explosão da pandemia, né? Porque se ela tivesse sido, por exemplo, declarada em janeiro, por exemplo, os aeroportos seriam fechados, não teria havido carnaval, nem viagens de turismo, essa coisa toda. Então era possível manter um controle e reduzir a quantidade global de casos. Entendeu? Essa foi a grande questão. Né? Agora, devido às características desse vírus, era inevitável que ele se espalhasse muito. Era inevitável. Mas se fossem feitas medidas anteriormente, né, às declarações, teria sido possível mitigar essa quantidade de pessoas com a doença. Entendi. E a outra questão aqui é que o senhor diz que a Covid são várias doenças, né? Então, na verdade, exato. Não é uma doença. Não é uma doença só, são várias, né? São várias, Olha só, a verdadeira coronavirose, quer dizer, a verdadeira virose, é aquela que hoje em dia nós chamamos de fase 1. Né? É aquela doença que inicia com febre, dor de garganta, tosse seca, que é justamente a contaminação da orofaringe do indivíduo. Né? Depois ela desce para o pulmão e pode dar uma pneumonia viral típica, né? Com um padrão em vidro fosco, mais para a superfície do pulmão, etc. Né? Agora, depois que passa essa fase, a fase da chamada carga viral alta, né? O organismo reage ao vírus. Ao vírus, ele gera uma nova doença, que é uma doença inflamatória, entendeu? Devido à presença do coronavírus. A chamada tempestade de citocinas. Aí o indivíduo vai sofrer do ataque do próprio sistema imunológico dele ao organismo. Né? Ele vai para a fase 2 com a pneumonia. Essa última frase que ficou interrompida, por favor. Exato. Ele vai para a fase 2, que é a fase inflamatória. Né? Então, a replicação viral reduz e agora o organismo reage já exageradamente ao vírus, que é algo que ele não conhece, algo completamente novo para o nosso sistema imunológico. E essa reação exagerada é extremamente agressiva para o organismo.
ela leva o indivíduo para uma exacerbação, uma piora do quadro pulmonar, né? Que leva à falha respiratória, aquela coisa toda, né? E o indivíduo pode ir para a fase 3, que é a fase mais grave, que é a fase que ele vai ser entubado. Sim. Compreende? Entendo. Nessa fase, ele já entra no chamado síndrome de angústia respiratória grave, por isso que ele tem que ser entubado, entendeu? E também coagulopatias. Ele tem uma coisa que no meu livro sobre a peste negra eu descrevo, a coagulação intravascular disseminada. Isso gera uma série de outras condições. Ele pode ter um AVC isquêmico, ele pode ter uma fibrilação cardíaca e ter parada cardíaca, ele pode ter uma insuficiência renal aguda. Por exemplo, uma boa parte dos pacientes que vão para a fase 3, ele já tem como complicação a insuficiência renal. Já vai precisar fazer hemodiálise, compreende? E pode ter também um problema intestinal grave, uma chamada trombose intestinal, entendeu? Infarto intestinal, que também é uma doença muito grave. Então você vê que a doença inicial, que é a infecção respiratória com pneumonia ou não, ela se manifesta então depois de outras formas de doença, entendeu? Portanto, é uma doença polimorfa, compreendeu? Em que você tem duas fases, a viral propriamente dita, que é a fase 1, e a fase inflamatória, que é a reação do organismo, que é a fase 2, e a fase 3 com complicações como coagulopatias, etc, etc, etc. Entendi. Certo? E esse vírus, essa infecção... E assim, bom, sobre os fatores críticos de contágio, você já falou sobre as aglomerações, né, que são... Falatório. A palavra-chave é falatório. Né? É uma doença adaptada, olha, tem muita né? gente falando. É uma doença realmente adaptada ao ser humano, porque o ser humano fala, né? Exatamente. Olha, falatório. Onde há falatório, há aglomeração. Ou pelo menos 2 ou 3 pessoas estão juntas. Claro. Né? É aí que a contaminação existe. E vai depender também se uma das pessoas é um super disseminador. Também tem isso. Né? Você tem muitos casos, por exemplo, de casas com família em que 2 estão doentes e o resto não tem a doença. Compreendeu? Entendo. Então, onde há aglomeração, há falatório. Onde há falatório, bares, show de rock, louvação em igreja, torcidas organizadas, torcidas de futebol. Onde há falatório, há transmissão. E por isso Compreende? então, a máscara, né? De máscara e o distanciamento social, que é muito efetivo o distanciamento social, porque as gotículas, entendeu? Eles escrevem por gotículas. Essas gotículas, se não tem vento no local, se está mais ou menos, como a gente está aqui agora, né? Ela tem um alcance de 1,80 m a 2 metros, compreende? Agora, essa questão também, se fala por aerossol, não está comprovado nem está replicada essa transmissão por aerossol. Né? Em pessoas que estão em bares fechados e aglomerados, como está acontecendo muito agora aqui no Rio, né? O ajuntamento de pessoas cria uma atmosfera de saliva, de gotículas de saliva. Está todo mundo junto, cantando, se beijando, gritando, rindo. Né? Então, isso aí, num ambiente fechado e pouco ventilado, isso gera uma atmosfera de gotículas que é muito eficiente no contágio. Alguém pode estar contaminado ali, então transmitir, né? Ou mesmo poucas pessoas, mas a quantidade vai ser tão grande de gotículas que fica no ar que aumenta a chance de contágio. Contágio em superfície, quer dizer, o sujeito é muito reduzido, muito reduzido. Isso não quer dizer que o sujeito não vá tomar as precauções de higiene. Isso é muito importante. Né? O cara vai ao supermercado, o sujeito estava com Covid, pegou o abacate lá, contaminou, o sujeito vai e pega o abacate naquela hora, ele está fazendo uma transferência de contágio, certo? Então isso é importante. Agora, lugares abertos e ensolarados, o contágio é difícil. Esse vírus não gosta do sol, ele é como o Drácula. Se aparecer no sol, ele se dissolve, entendeu? E vento dilui o vírus. Repete, por favor, que a sua voz sumiu aqui nessa frase. Esse vírus... O vírus
não gosta de sol. Lugares ensolarados, entendeu? É péssimo para ele. É como o Conde Drácula. Se levar sol, ele se dissolve, entendeu? E vento, lugares bem ventilados, dilui o Por vírus. isso o morcego, Então, né? Desde lugares o morcego. abertos, como praias e praças, o contágio é muito reduzido, compreendeu? Entendi. Lugares onde você está de passagem e você não está falando, por exemplo, você está no supermercado comprando coisa lá protegida, tá? Você está andando e vendo suas coisas, não está conversando com ninguém, né? E o local é aberto e ventilado, também o contágio não é muito significativo nesses locais, compreendeu? Claro, Naqueles locais de aglomeração e falatório. A palavra-chave é falatório, tá entendeu? certo. Onde há falatório, há Covid, compreende? Imagino. E agora vamos falar sobre diagnósticos e testes. Eu sei que existem pelo menos 3 tipos, né, de testes, e eu queria saber se eles são efetivos, assim, eu imagino que nenhum deles seja 100% eficaz, né? Esses testes às vezes são... Não é. Há testes bons, né? Teste imunológico, desse quimioluminescência e eletroluminescência, são bons testes. Ele tem uma boa capacidade, entendeu? De Sim. detectar, acho que é uma boa confiabilidade. O RT-PCR é um teste que é muito criticado, porque, primeiro, ele não é específico. Ele não é específico. Melhorou? Melhorou O teste RT-PCR, Ah, o teste RT-PCR, ele não é específico para o coronavírus SARS-CoV-2, entendeu? Mas se ele dá positivo, está indicando que tem genoma de vírus, de coronavírus. entendi. Nem o teste diz se aquele vírus está infeccioso ou não. Pode ser Se que o seja indivíduo uma ou não. contaminação antiga que o vírus está ainda circulando ali, né? Pode acontecer casos que as pessoas pensam que foi reinfecção. Não é, não. É chamado de repositivação do exame, né? Sim. Aquele repositivação no vírus não está ativo, ele não é, o indivíduo não é contagioso, entendeu? Mas ainda assim é a única ferramenta que tem para se ter uma estimativa, entendeu? Embora com 65% mais ou menos de confiabilidade, né? Que está presente no indivíduo RNA genômico de coronavírus, compreendeu? Entendi. Eu gosto muito, vale a pena nos meus pacientes, nos meus pacientes, eu sempre peço a tomografia do pulmão, certo? Por favor, repete. Sempre a tomografia. A sua voz está sumindo aqui. Nos meus pacientes, eu sempre peço, junto com o PCR, a tomografia do pulmão. Sim, claro. Certo? Porque isso, para mim, na minha experiência, é um sinal muito importante. Eu tenho observado que quando o indivíduo já apresenta febre, já começa com febre, tá? Ele geralmente já tem algum grau de comprometimento do pulmão. Compreendeu? Entendi. Mesmo que o RT-PCR dê negativo, tá? O comprometimento pulmonar típico em vidro fosco, etc., que só a tomografia mostra. A radiografia não mostra, não serve. É a tomografia. Isso já é praticamente o diagnóstico, entendeu? Entendi. Inicial, né? Então, quando o indivíduo procura, eu acho que a gente deve pedir tanto o PCR quanto uma tomografia. Claro. Né? Tá certo. E sobre o confinamento, professor, a gente deve, assim, é importante mesmo permanecer em confinamento? Como é que a gente deve se comportar nesse confinamento? Olha, todo epidemiologista sabe que as infecções respiratórias se transmitem em lugares de confinamento, certo? Se você está com infecção respiratória, é melhor você ir para a praça ou para a praia, entendeu? Que é muito melhor.
O confinamento, o grande problema do confinamento é que você colocou dentro de casa, o grande problema do confinamento é que você colocou dentro de casa, né? Tá bom agora? Eu acho que melhorou, acho que melhorou. Você... É que a sua voz está sumindo, mas eu acho que está melhor agora, sim. O grande problema do confinamento é que você coloca dentro de casa pessoas que podem estar contaminadas e pessoas que não estão contaminadas. Então, a epidemia, o número de casos aumenta muito no confinamento por falta de teste, que é o nosso caso, né? Não há teste. Sim. Então você joga todo mundo para dentro de casa, aí o contágio é muito eficiente, claro. Entendeu? Na minha opinião, quem deve ficar em confinamento, e isso eu defendo isso aí, são os vulneráveis, compreendeu? Os vulneráveis. É uma coisa boa. Doutor, repete, por favor, que a sua voz sumiu totalmente. Na sua opinião, quem deve ficar em casa? Quem deve ficar em casa são os vulneráveis. As pessoas vulneráveis. Os vulneráveis, claro. Tá. Os vulneráveis, certo? Esses precisam ficar em casa, tá? E protegidos. Tá. Agora, aqueles que podem circular, circulem. Se tiver doente, não chega perto dos vulneráveis, né? Fica longe, compreendeu? Claro. É como e usando muitos máscara, médicos né? e enfermeiros estão fazendo. Usando máscara. É como muitos médicos e enfermeiros estão fazendo. Vão para o hotel ou alugam uma casa, ficam lá, mas não se aproximam da família onde há vulneráveis. Esse é o correto. Sim. Infelizmente, é uma doença que separou, né, as famílias, né? Tem muitos dramas aí que não se fala normalmente, né? Mas essa separação afetiva é terrível, né? Uma pessoa que vai para a UTI, por exemplo, lá desamparada, e que os filhos ficam sozinhos em casa, né? Ou a filha que trabalha fora e volta para casa, ela está bem, mas contamina o pai ou a mãe, compreendeu? Claro. Essas são as grandes questões que essa epidemia está trazendo, os grandes dramas que são difíceis de serem resolvidos, né? Porque as epidemias são doenças do amor, do afeto, né? Você contamina porque você ama a pessoa. É verdade. Né? É como a peste, né? Você leva para casa, né? Ao abraçar os filhos, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, tudo, né? Você está levando, né? É o afeto. É o afeto, o amor, né, que traz a pandemia, quem diria, né? Exato. E é o abraço, né? Assim, você não pode abraçar, você não pode beijar. Né? O abraço, o beijo. As demonstrações já estão. A conversa. Né? Entendeu? Exato, entendeu? É o grande drama. É verdade. Por isso as pessoas sofrem tanto no confinamento também, né? Muito. O sofrimento é muito grande. Muito grande. São dois sofrimentos. Agora, né? A gente não sabe qual é o pior. A sua voz ainda está sumindo um pouquinho. Eu queria falar sobre duas coisas que não estão aqui na nossa pauta, mas que eu tenho certeza que é a curiosidade minha e das outras pessoas também. Sobre a vacina da Covid, né? Algumas pessoas estão dizendo que já tem vacina, que a vacina já está quase pronta, outros dizem que só ano que vem que teremos vacina. Quais são as perspectivas, professor? Olha, eu sou suspeito de falar, porque eu sou muito cético em relação a essas vacinas. Né? Você veja, na Zika, todo mundo se lembra da Zika, o grande drama da Zika era o nascimento de crianças fálicas, né? Ou seja, a doença era muito grave nas grávidas. Né? Foi um drama terrível, mundial. Todo mundo... Foi semelhante ao que está acontecendo agora. Todos os laboratórios do mundo, institutos de pesquisa, começaram a trabalhar com Zika. Todo mundo. E surgiu também as vacinas. Né? Todo mundo preparando vacina toda. E, de repente, acabou. Né? Desapareceram os problemas. Ou seja, foram verificar e as mulheres do Nordeste, que era o grande problema, estavam todas imunizadas, naturalmente, pela doença. 63% das mulheres tinham imunidade, então o vírus não circulava mais, entendeu? Havia imunidade de grupo, né?
que erroneamente se chama aqui, estão chamando aqui no Brasil de imunidade de rebanho, né? Isso não, o correto aqui no Brasil é imunidade de grupo. Sim. Consequentemente, as vacinas foram para o brejo, para dizer assim, né? Ou seja, acabou a história da vacina porque não havia mercado. Claro. O que está havendo agora é uma corrida muito grande para se fazer vender vacina antes que a Covid acabe, porque ela vai acabar, sim. Essa pandemia vai acabar. Antes que o coronavírus acabe. Já está começando. Peraí, só... para você vender no mercado, entendeu? Entendi. Porque é provável que ele acabe naturalmente, por isso, né? Essa corrida. Uma vacina é uma coisa muito séria a vacina. Porque você tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, que você vai testar no mínimo 30 mil pessoas para saber os efeitos colaterais que ela traz. Depois de um mês, você tem que saber que tem anticorpos, se tem anticorpos ou não, se vai precisar de uma segunda dose ou não. Depois de você fazer vários testes, que leva pelo menos 6 meses para saber se ela realmente produz imunidade, você vai para a fase 4, que é a liberação para a população. E aí você vai saber se ela vai trazer problemas graves, piores que a Covid, a fase 4. Isso vai levar, no mínimo, 2 anos. Entendo. Ninguém pode liberar uma vacina em fase 3. É muito temerário, entendeu? Porque a vacina pode ter efeitos negativos, né? Porque você não sabe o que ela pode produzir a longo prazo, entendeu? Nem você sabe se ela vai produzir imunidade suficiente, entendeu? Isso precisa de teste, muito teste, precisa de tempo para você ver as curvas de anticorpos, se são eficientes ou não, etc. Tem uma pessoa aqui nos comentários perguntando sobre se a vacina de BCG serve de imunidade para a Covid. Eu li em algum lugar também que no início do século XX, o pessoal usava a vacina como imunidade para vários vírus, ou seja, você tomava vacina para um vírus e aquilo imunizava contra outros também durante um tempo. É verdade isso, pessoal? Não. Esses estudos não têm comprovação. Viu? Oi, sua esses estudos não... Eu acho que a gente não está a conectado. Voz? Pronto. E agora? Agora surgiu. Pronto, pode falar. Olha, esses estudos não têm comprovação. Tá. Entendeu? Tá. Quando há uma pandemia, uma epidemia, surgem muitas novidades, entendeu? A gente tem que ter cuidado porque é a necessidade que o povo tem de ajuda, compreende? Então, não há comprovação disso, não. Entendeu? Agora, as crianças são naturalmente bem mais resistentes à Covid. Talvez porque as crianças tenham mais infecções por coronavírus de resfriado comum. Claro. Talvez. Entendo. Ou talvez por alguma peculiaridade do sistema imunológico dela que ainda não está maduro, entendeu? Para produzir tempestade. Então, não se sabe ainda. Essas coisas todas, nós vamos saber, mas vai levar um tempinho ainda. Claro. Eu acho que somente daqui a 3 a 5 anos nós vamos saber exatamente o que aconteceu conosco. Entendi. Entendeu? 3 a 5 anos. Os estudos ainda são muito... 3 a 5 anos, no mínimo. Nós vamos saber o que aconteceu. Porque a gente está no meio, né? No meio da situação, né? Tem que ter um pouco de distanciamento, né? Para poder analisar, né? O que resolveu na antiguidade, desde a praga de Atenas, a peste negra, etc. Distanciamento social, higienização das mãos, compreendeu? Se puder usar máscara, quando use em situações mas o uso correto da máscara, né? Em situações de perigo, aquela coisa toda. É a única coisa que nós temos, compreendeu? Tá certo. E a grande coisa é que 80% ou mais das pessoas que têm Covid não passa da fase 1. Elas se curam em 5 dias, no máximo 6, 7 dias. Claro. Compreendeu? Entendi. O grande problema é aqueles menos de 20% que agravam. Sim. Dos quais 4% vão para a fase 3, que é a intubação, entendeu? Que é 80% de mortalidade. 90%. Então, a grande questão da medicina agora é tentar qualquer forma de tratamento precoce que tire o indivíduo da fase 3, ou seja, que reduza
a fase 3, porque não é brincadeira. Quem tem experiência com medicina intensiva sabe o perigo e os riscos que são que a intubação oferece, entendeu? Não é brincadeira, não. Claro. Eu tenho mais medo da intubação do que da gravidade da doença. Entendo. Entendeu? A intubação, né, é muito grave, né? É uma situação muito grave. Né? E perigosa, né? Você intubar e extubar, quer dizer, colocar e tirar o tubo do indivíduo, são momentos muito perigosos. Requer um especialista, um cara com muita experiência, uma equipe muito especializada. Não é dentro de um dia ou outra coisa que vai fazer. Entendeu? Entendeu? Professor, peraí, repete essa última frase. Porque é muito perigoso. Professor, repete a intubação, a última frase. Você falou que intubar e tirar o tubo do paciente são momentos muito perigosos. Extubar e tirar o tubo é muito perigoso. Sim. Requer muita experiência e requer uma equipe muito boa para fazer isso. Claro. Entendeu? Claro. Não é uma coisa que faça assim, aprenda de um dia para outro. É uma coisa que requer um bom treinamento das pessoas. Tá. E só o fato da pessoa necessitar de intubação já é uma situação grave, né? Por causa da Covid, né? Já não é bom. Coloca numa situação grave. O meu medo não é a gravidade da doença, é a intubação. Entendeu? Só a voz... O meu medo é a intubação, entendeu? Professor? Não é a... Deixa eu ver, mudar de lugar para ver. Professor? Voltou, né? A conexão está indo e voltando. Você está se mudando aí de posição? Né? Estou mudando aqui. Pronto, está ótimo. Não sei se melhorou agora. Melhorou? Eu acho que melhorou um pouco agora. Está ótimo. Vamos tentar fazer assim, que eu acho que a voz ficou melhor. Isso. E então, só o fato da pessoa ter a necessidade de colocar o tubo e tirar o tubo já coloca ela numa situação grave, né? Mesmo... O que eu tenho medo não é da gravidade da doença. O que eu tenho medo não é a gravidade da doença, entendeu? Entendi. São as consequências, né? É a intubação. As pessoas deveriam pensar nisso, né? Entendeu? Não serem entubadas. Fazer tudo para não serem entubadas. Claro. Entendeu? Mas existe algum remédio já que realmente tem efeito nessa fase 3 aí, fase 2? Olha, há uma discussão muito grande, que infelizmente essa pandemia virou uma pandemia política, né? Entendeu? Pois é. Os colegas estão usando medicamentos, né? Chamados reposicionamento de medicamentos, não para curar, entendeu? Mas para evitar, reduzir a demanda para a fase 3. O segredo é esse. Claro. O segredo é você tirar o indivíduo, não deixar o indivíduo ir para a fase 3. Compreendeu? Claro. Se você conseguir reduzir essa migração desses concentros para... Então... Se você reduzir a demanda desses pacientes para a fase 3, você já está fazendo uma grande coisa. Compreendeu? Entendo. Ótimo. Aí você tem essa discussão toda aí que fica difícil. Um diz que sim, outro diz que não, aquela coisa toda, entendeu? Mas a grande questão, isso só vai ser esclarecido quando a gente souber que se uma população está usando esses medicamentos, né, da fase precoce, né, comparada com a população, se a população que faz uso cai, né, a ida para os hospitais, né, isso já é um grande ganho, entendeu? A questão é saber se você reduz a demanda hospitalar. Claro. Compreende? Não é curar, a questão não é curar. É como o Tamiflu, né? O Tamiflu que se usa na gripe, ele não cura a gripe, mas ele reduz a complicação, ou seja, ele reduz a chance da hospitalização. Esse é o grande valor desse tratamento.
E aí fica mais fácil de controlar, Exato, né, ele a reduz doença, a né? chance. É, Claro, ao invés de você internar, por exemplo, 30%, você interna, vamos supor, 8%, entendeu? 10%, claro, que é uma grande coisa, né? claro. Entendeu? E É como a dexametasona, né? Na fase 2, a dexametasona, você consegue reduzir bastante, entendeu? hum, O indivíduo que está na fase 2, você reduz a chance dele ir para a fase 3, claro, entendeu? Então, essa medicação está sendo muito usada junto com anticoagulantes, né? sim, Quer dizer, todo esforço agora da medicina é evitar que o indivíduo vá para a fase 3, entendo, a todo custo, claro, compreendeu? O segredo, ninguém está pensando em vacina, não, o pessoal está pensando em salvar claro, vidas. Ou seja, salvar a vida significa não ir para a fase 3, entendeu? entendo, E não ir para a fase chamada fase 2B, compreende? Que é a fase quando você tem dispneia, aquela coisa toda, né? claro, Dificuldade de respiração, vai precisar de oxigenação, etc. entendo, Entendeu? entendo. É, e sobre as consequências, agora fazendo um paralelo com o seu livro anterior, né, sobre a peste negra e a Covid, as consequências para a sociedade dessa pandemia. A gente sabe que serão Olha, a muitas, peste né? negra foi. A peste negra, que no meu livro eu mostro, é um livro que sobre a história da civilização ocidental vista pelo bacilo da peste, né? Entendeu? Foi a maior catástrofe humana da história, sabe, da história, né? Quer dizer, você teve em alguns lugares 75% de morte da população, outros 30%, outros 50%, entendeu? A população da Europa só veio se recuperar no começo do século XIX, isso foi no século XIV, né? Entendeu? Claro, Então foi algo muito sério. A Covid não é uma catástrofe demográfica, ela não é, claro. compreendeu? Mas ela gerou, talvez até por um certo exagero, né? Uma grande experimento, eu considero um grande experimento social, Uhum, porque você está vendo agora uma série de mudanças que estão tentando fazer na sociedade, home office, né? isso, Curso à distância, compreendeu? Sistemas de delivery, etc., né? Compreendeu? Graças à tecnologia, né? Se não fosse nada tecnologia, assim, muita gente ia se suicidar, morrer de tédio, ou simplesmente sair à rua aí, entendeu? Exposto a qualquer coisa, né? ignorar a Entendeu? pandemia. Agora, na minha opinião, quando acabar isso, compreendeu? Hum, Vai acontecer um fenômeno que acontece em todas as grandes catástrofes humanas. Amnésia coletiva. Todo mundo vai esquecer. amnésia, Ah, esse negócio de um novo normal vai acabar, ninguém vai saber disso, entendeu? entendo. Vai ser tudo do jeito que era. A gripe espanhola de 18, Uhum, aqui no Brasil, ela começou, quando foi mês de outubro, ela matou muita gente. Foi um desespero aqui. Em novembro, ela desapareceu, caiu. Em janeiro, ninguém mais falava de gripe. O pessoal estava discutindo, comemorando o fim da Segunda Guerra Mundial, estava preparando para o Carnaval, entendeu? Todo, etc. Entendeu? O que vai acontecer aqui é um mecanismo coletivo que os políticos não sabem, entendeu? Muitos políticos vão se esborrachar por causa disso. É um fenômeno coletivo que vem depois de todas as grandes catástrofes. Uma amnésia coletiva, entendeu? Quando acabar essa pandemia, entendeu? Não vai levar muito tempo, todo mundo vai esquecer. Vai voltar tudo o que era antes, entendeu? Carnaval, futebol, Réveillon, entendeu? Réveillon tá vindo aí. Muito barzinho. Réveillon, Eu só Réveillon. penso no O Réveillon Rio de de Janeiro é a cidade Copacabana. do botequim. 2 milhões de pessoas. Entendeu? É. Agora, esses caras que acham que a população, né, vai agradecer a ele como salvador da humanidade, eles estão muito enganados, porque aí eles são o símbolo do trauma, Entendi. compreendeu? Entendi. O trauma e o símbolo traumático que mantém o trauma, entendeu? Muitos desses políticos aí, messiânicos, que acham que, entendeu? Esses vão desaparecer. A população, não por maldade, né? Mas por uma dinâmica psíquica, entendeu? Um mecanismo Esse psicológico, pessoal né? um mecanismo psicológico, entendeu?
A chamada amnésia coletiva. É um fenômeno muito estudado, entendeu? Entendo. Entendeu? E Na história, né? Na história. tá certo. É, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta para fazer. Já falamos de vacina, já falamos de testes, já falamos de contágio. Ah, a última pergunta que eu teria para fazer é sobre o seguinte fato. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já viu que os números já diminuíram bastante, né, nos últimos dias, É. né? E, inclusive, o número de óbitos, né? Porque eu conversando com o médico, ele falou: olha, o número de pessoas contaminadas é difícil a gente mencionar, porque a gente não sabe, né? Nem Muito todo mundo difícil. faz teste. Mas o número de óbitos é Não. fácil, porque você, né? Não tem como você não dizer que a pessoa morreu e tal. Inclusive, é até superdimensionado. Às vezes a pessoa não morreu de Covid e acaba sendo diagnosticada com Covid. E tudo isso diminuiu bastante. É possível que a gente já esteja chegando num nível de imunidade de grupo, como você falou, né? Que não é de rebanho. Olha, esse vírus, imunidade de grupo, a gente fala nos vírus tipo gripe, vírus que se transmitem em ondas, Claro. né? No caso de vírus que se transmitem em clusters, não há ainda um modelo matemático para estimar isso. Estima-se que essa imunidade de grupo, nesse tipo de vírus, ela acontece entre 20% a 40%, Tá. certo? Entre 20% e 40%, e não a 60%, a 70%, como foi no previsto início antes. se dizia que era de Outra 60% da população, né? A gente só vai ter uma ideia dessa queda da mortalidade, né, que realmente parece que está caindo já, né, em setembro. Tá. Né? Vamos aguardar setembro, meados de setembro, você vai ter uma boa ideia, entendeu? Tá certo. Como aconteceu em Nova York, né? Você vê em Nova York ela caiu. Entendeu? Agora, o número de idade é um fato objetivo, porque você está vendo o paciente. Aí tem duas questões aí técnicas, né? Primeiro, estima-se que o número de contaminados pela Covid, né, seja 5 vezes o da mortalidade. Tá. Né? O cálculo pela mortalidade atualmente é o melhor cálculo que tem. Tá? Então, se você tem, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões de brasileiros infectados, 2 milhões, né? Entendeu? Você tem uma estimativa de 10, a proporção de mortalidade caia mais ainda, porque você está aumentando o denominador, né? Sim. Entendeu? Entendi. A outra coisa é a seguinte, a mortalidade pela Covid, né? O indivíduo pode morrer com a Covid, ou seja, contaminado, mas sem a doença, ou da Covid, certo? Entendo. Ou seja, contaminado e com a Covid. A mortalidade de uma virose, né, nas epidemias, a mortalidade do indivíduo pelo vírus, né, ou seja, do indivíduo doente pelo vírus, ela é diretamente relacionada à infecção, certo? Ou indiretamente. É o caso de um sujeito que tem, por exemplo, um diabetes descontrolado, tá? E que não consegue sustentar o organismo durante a infecção, que requer muita energia, muita demanda de síntese de proteínas, de consumo, aquela coisa toda, né? Uhum. E ele morre em consequência da infecção. Então, a mortalidade pela infecção é diretamente pela infecção ou por consequência da infecção. Então, você conta isso como mortalidade, sim. Entendeu? Agora, a questão é que morre com o vírus, mas não do vírus, né? Isso é que é um problema sério para decidir. Né? Porque se você for para um hospital hoje, aqui, você certamente vai se infectar. Claro, O que não significa que você tenha a doença, entendeu? Entendo. Há pessoas que vão para o hospital fazer a operação e acabam pegando a Covid lá, Claro. Entendeu? Ou não. Então, é uma questão difícil de decidir. Então, você veja a situação do gestor da saúde pública, a dificuldade do sujeito decidir. Né? Se o sujeito morreu com ou do coronavírus, né? Entendeu? E se morreu pode ser morrer da infecção ou por consequência da infecção. Quer dizer, é uma situação difícil, entendeu? Não é epidemia, tudo vira de cabeça para baixo. É difícil, né? Entendeu? Eu imagino. Então a gente tem que ter muito cuidado com as críticas, né? Tanto de um lado quanto do outro. Claro. Entendeu? Claro. Porque as pessoas estão tentando fazer o melhor que podem. Entendeu? E nessa coisa as pessoas erram.
acertam, né? Só a experiência é que vai dizer para a gente qual é o melhor protocolo. Nós só vamos saber disso daqui a 3 ou 5 anos. Entendo. Entendeu? Entendo. E pelo menos... Muita paciência. tem que ter paciência, né? E pelo menos até setembro a gente tem que aguardar para ter uma ideia sobre se os números realmente estão... Até meia setembro, para ter uma ideia se a mortalidade ela tem que cair bem, né? Mais da metade, entendeu? Entendo. Porque quando ela cair mais da metade, as pessoas não deu para eu entender. A gente tem que descer mais da metade. O que tem que descer mais da metade que sumiu? A mortalidade. A mortalidade, claro. Porque depois disso, as pessoas que vão morrer, né, são aquelas que já estavam infectadas. Entendo. E não as que foram infectadas recentemente, entendeu? Entendo. Então, o pessoal tem que aguardar bem, entendeu? Esses números, essas curvas, entendeu? Ter um pouco de paciência, né, para quem pode, compreendeu? E quem é vulnerável, que procure se cuidar na medida do possível. Claro. Né? É muito importante as pessoas saberem se cuidar e não esperar que cuidem dela. Né? É ser chato, evitar contato, dizer para as pessoas não se aproximarem, entendeu? Usar a máscara corretamente usada, higienizar a mão, entendeu? É um período em que a paranoia ajuda muito. Você vê que os paranoicos dificilmente têm doença, né? Por causa disso. Entendeu? Quem é muito preocupado geralmente não fica doente, né? Os esquizofrênicos paranoicos dificilmente fica com a Covid, entendeu? Porque não querem conversa com ninguém. É verdade. Distanciamento social, entendeu? Compreende? Entendo. Então é exagerar, entendeu? Entendo. Exagerar, pecar por exagero. Né? Claro. Entendeu? E pronto. Né? Tá certo. Quem está na rua, às vezes, o cara está na rua, encosta uma pessoa, geralmente é um velho, né, como eu, né? E começa a falar, a reclamar, né? O cara diz, não, sai correndo, sai de perto, entendeu? Claro. De máscara, Tá certo. entendeu? Até os sinais de alarme diminuírem, Claro. né? Entendeu? Aí sim. A vida vai voltar ao normal. No final desse ano, a vida volta ao normal. Que bom. O problema vai ser que adiou o carnaval, adiou Réveillon, mas isso aí vamos ver qual é a situação dele. Pois é. Entendeu? Vamos ver. Temos que aguardar. No momento que nós podemos fazer de melhor é ter paciência, né? Olha, as epidemias, assim como as pandemias, é uma lei do universo, da natureza. É uma lei. Não há exceção a essa lei. Ela sobe, atinge um platô, ela desce e acaba. Entendeu? Claro. Aí pergunta, pode vir a segunda onda? Pode sim. Entendeu? Mas quando vier, se vier, né, nós já temos um pouco de experiência para lidar com ela. Né? Claro. Entendeu? Claro. Então isso pode acontecer ou não. Ninguém sabe nada. Nós não podemos prever nada. Ninguém sabe nada. Muito entendeu? Novo, né? Tudo novo. Se depois que ela acabar, para o ano, vai aparecer de novo. Não, uma coisa é certa, eu vou te contar. Entendeu? Isso está no último capítulo do meu livro, que eu digo lá que ia haver uma grande pandemia, né? É verdade. Virão outras. Virão outras, tá? Claro. Observe o seguinte, esses coronavírus estão começando a emergir no século XXI. Em 2002 foi a SARS, gravíssima, 10% de mortalidade. Em 2012 foi a MERS, 38% de mortalidade, compreendeu? E agora, em 2019, 2020, a Covid-19, que é a SARS, é uma SARS 2, certo? Com 1%. Vocês vão ver que no cômputo final vai ser 1% de mortalidade, parecido com a da gripe, mas muito alta porque é global. O meu medo... Entendeu? O meu medo é a próxima. Não estou rogando praga nem ninguém, não. Eu estou apenas dizendo que isso é o que vai acontecer. Espero que daqui a bastante tempo. Claro, entendeu? Esperamos todos, né? Mas veja, 2002, 2012, 2020. Claro. Entendeu? Esses vírus estão aparecendo no mundo porque é um dos vírus mais perfeitos que eu já vi na minha vida. Isso é uma paixão minha. Mas o genoma desse vírus é uma das coisas mais incríveis que eu estou estudando muito atualmente, entendeu? Que eu já vi em toda a minha vida.
a quantidade de informação que ele carrega, entendeu? O tipo de informação.